Sabe aquele dia que parece que tá tudo bem, mas aí uma coisinha de nada acontece e pronto, estraga o humor inteiro? E se existisse um jeito de virar esse jogo, assim, na hora? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta super poderosa da programação neurolinguística, a PNL, que mostra exatamente como fazer isso. Para começar, vamos pensar numa situação bem comum, uma pedrinha no sapato. É uma coisa minúscula, né? Mas, de alguma forma, aquilo consegue tomar conta de tudo. A gente fica irritado, sem foco, o humor simplesmente azeda. Como é que uma coisa tão pequena tem um impacto tão grande? A resposta para essa pergunta revela uma coisa fundamental sobre como nós funcionamos. A chave está em entender que nós não somos um monte de partes separadas. Não é tipo a mente de um lado e o corpo do outro. Na verdade, somos um sistema único, totalmente interligado. É como jogar uma pedrinha num lago. A ondulação se espalha por toda a superfície. Uma pequena mudança numa parte afeta o todo. A PNL tem um nome técnico para isso, sistema cibernético. Parece um nome complicado, eu sei, mas a ideia é bem simples na verdade. Aquela pedrinha chata no sapato não afeta só o pé. Ela te obriga a mancar, o que tensiona as costas, a mente fica presa na dor e, de repente, o humor já era. Percebe a corrente? Uma coisa puxa a outra. Tá tudo conectado. E essa ideia de conexão total é o coração da PNL. Mas o mais legal é que a PNL não está muito preocupada com a história por trás do mau humor, sabe? Se foi a pedra no sapato ou uma briga. O interesse dela é em algo muito mais fundamental, a estrutura de como a gente vive essa experiência. Como diz aqui a citação da nossa fonte, a PNL é o estudo da estrutura da experiência subjetiva. Pensa só, em vez da gente se perder nas nossas próprias histórias, a PNL meio que entrega um manual de instruções, a planta da nossa mente. E com essa planta na mão, a gente pode começar a fazer umas reformas bem interessantes. E isso nos leva direto para o nosso modelo principal, para entender e mexer nessa estrutura. É uma ferramenta de uma simplicidade genial, chamada de a trilogia da mente. Acontece que toda e qualquer experiência que a gente tem a cada momento é construída em cima de 3 pilares que estão sempre juntos. O primeiro é o que a gente imagina na nossa mente, as nossas representações internas. O segundo, como a gente usa nosso corpo, a fisiologia. E o terceiro, as palavras que a gente usa, a nossa linguagem. Vamos olhar cada um de perto. Primeiro, a representação interna. Pensa nisso como o nosso cinema particular, o filme que está passando dentro da nossa cabeça agora mesmo. São as imagens, os sons, aquele diálogo interno que nunca para. É o nosso mapa pessoal do mundo. Aí vem a fisiologia. Isso é tudo que tem a ver com o corpo. E não é só a postura ou a cara que a gente faz, não. Inclui também coisas que a gente nem percebe direito, tipo a velocidade do coração, a tensão nos ombros, o jeito que a gente respira. É a nossa máquina física em operação. E por último, a linguagem. E aqui, de novo, é mais do que só as palavras que saem da boca. Inclui o tom de voz, a velocidade com que se fala e, o mais importante talvez, as palavras que a gente usa naquela conversa interna. O jeito que a gente fala com a gente mesmo tem um poder gigantesco. Agora, segura essa. Aqui que está a mágica. Esses 3 pilares, eles não funcionam sozinhos. Eles estão amarrados como se fossem engrenagens de uma máquina. Eles precisam estar alinhados, ou, como se diz na PNL, congruentes. Você simplesmente não consegue mudar um sem que os outros 2 se mexam também. E esse slide aqui mostra isso de um jeito perfeito. Já pensou num palestrante motivacional falando "Vamos ficar animados", com os ombros caídos e uma voz de dar sono? Ou um instrutor de meditação gritando "Relaxem agora"? A mensagem não cola, né? Fica falso, porque a linguagem e o corpo estão dizendo coisas opostas. Bom, falar é uma coisa, mas sentir na pele é outra, né? Então, em vez de só ficar na teoria, que tal um experimento rapidinho, para a gente sentir essa conexão no nosso próprio corpo agora mesmo? Ok, onde quer que você esteja, vamos tentar isso. Primeiro, vamos adotar uma fisiologia bem para baixo. Se joga para frente na cadeira, deixa os ombros caírem, a cabeça pender, olha para o chão. Sente mesmo essa posição. Certo. Agora, mantendo essa postura toda largada, tenta sentir uma alegria genuína, sabe? Tenta sentir energia, otimismo. É muito difícil, não é? Quase impossível. O corpo está mandando uma mensagem para o cérebro que simplesmente não combina com felicidade. Beleza, agora vamos para o extremo oposto. Senta com a coluna bem reta, puxa os ombros para trás, abrindo o peito. Levanta um pouco o queixo e olha lá para cima. Respira fundo nessa posição. E agora nessa postura de poder aberta, tenta acessar um sentimento de tristeza profunda. Tenta se sentir sem esperança.
De novo, é uma briga, né? O corpo está numa posição de confiança e fica quase impossível à mente e às emoções irem para um lugar de desânimo. Então, o que a gente tira disso tudo? A conclusão é incrivelmente poderosa. Ela significa que a gente não precisa ser refém dos nossos estados emocionais. Ninguém precisa ficar esperando o mau humor passar. A gente tem o controle. Se mudarmos só uma pecinha da trilogia, o corpo, as palavras ou as imagens na mente, as outras duas são forçadas a seguir o baile. Tá, e como a gente começa a usar isso no dia a dia? Eu proponho um desafio. Um desafio simples, mas que pode mudar muita coisa, para os próximos 2 dias. É um exercício para a gente ficar mais consciente. Funciona assim. Primeiro passo, identificar. Simplesmente perceba quando você entrar num estado que não te ajuda, tipo frustração, ansiedade, o que for. Segundo, observar. Vira um detetive de si mesmo. Como tá meu corpo? O que aquela vozinha na minha cabeça tá falando? Terceiro, e essa parte chave, mudar. Mude de propósito só uma coisa. Endireita as costas. Troca a frase negativa por uma positiva. E quarto, notar. Apenas observe o que acontece com as outras duas partes. É quase como mágica, elas começam a se alinhar. Isso nos deixa com uma pergunta final, que na verdade é a sua nova ferramenta. Da próxima vez que um sentimento ruim aparecer, em vez de se sentir preso, a pergunta a se fazer é: qual alavanca eu vou puxar primeiro? Meus pensamentos, meu corpo ou minhas palavras? A escolha está na sua mão.